número 2, versos de número 5 a 15. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito, nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral do Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Acaso é Israel escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Arrasaram a sua terra e queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar por iluminação, para que o Senhor fale ao nosso coração com essa mensagem dessa noite. Pai, aqui estamos nós, teu povo, tua igreja reunida. Nesse momento nós abrimos a sua palavra para compartilharmos essa palavra, uns com os outros. Que esse pão do céu, que esse alimento nos encha, faça fartura na nossa vida, e que possamos sair daqui, de fato, com a barriga cheia, desejosos por mais, desejosos por conhecer mais e mais o Senhor. Fale conosco, use a minha vida apesar de mim, apesar das minhas falhas, da minha pequenez, e que essa noite o seu povo, a sua igreja, possa ser edificada para a honra e glória do teu santo nome. É assim que oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Você já se acostumou com algo que você desejava muito, com algo que você queria muito ter? Todos nós aqui já fomos crianças, e com certeza você já teve um brinquedo muito especial na sua infância, que você desejou ele ardentemente no seu coração. Um brinquedo que você esperava receber no Natal, ou talvez no seu aniversário. E o momento em que você recebe esse brinquedo é o momento do êxtase, é o momento da euforia, é o momento da fixação por aquele brinquedo, por aquilo que você tanto desejou. O momento de ser presenteado é um êxtase, e a capacidade de brincar com aquele brinquedo, ela pode durar por dias, por semanas e até por meses. Mas existe um momento inevitável nessa história toda, e existiu na sua vida com certeza, o momento do costume. O momento em que você não percebeu, um momento imperceptível na sua vida, mas um momento em que aquele brinquedo perdeu um pouco do brilho que ele tinha quando você o queria ou quando você tinha acabado de receber o presente no Natal, no seu aniversário. E esse momento é imperceptível, e justamente por isso, o momento de se acostumar, ele é muito poderoso, porque muitas vezes nós não percebemos quando esse momento chega. O costume pode ser um grande inimigo para a nossa satisfação, e um coração insatisfeito geralmente
procede de um coração ou de uma crise de se acostumar com aquilo que nós temos. Não sabemos quando nos acostumamos com aquele brinquedo, e quando ele parou de ser interessante, e quando a lembrança de ganhá-lo perdeu totalmente o seu encanto, e talvez nem faça mais parte da sua memória. Se acostumar é perigoso. É perigoso para o nosso casamento, é perigoso para a nossa vocação, é perigoso para o nosso coração, é muito perigoso para a nossa vida com Jesus. Judá se acostumou com Deus, e vamos ver isso no livro do profeta Jeremias. Quando nós entendemos o contexto do livro do profeta Jeremias, nós vemos um profeta que teve o seu ministério por quase 41 anos. Jeremias começa o ministério dele ali em 627 a.C., quando ele é chamado pelo Senhor, ainda no reinado do rei Josias. Quem lembra do rei Josias? Reizinho de 8 anos, lembra? Jovenzinho que começou a reinar em Judá, começou a fazer uma bagunça no lado positivo em Judá, um reino que estava caído na idolatria, que estava completamente pervertido. Judá, então, é restaurada, começa a ser restaurada por um reizinho jovem, que amadurece e começa a fazer a vontade de Deus naquele contexto. Jeremias, então, começa o tempo de ministério como profeta nesse contexto. Todavia, depois que Josias morre, numa batalha chamada Batalha do Mégido, que foi quando a Síria e a Babilônia atacaram Israel, o Egito atacou Israel, melhor dizendo, Josias é morto, então começa um processo político muito problemático. Uma novela das 9, se você for ler o livro de Reis, você vai conhecer essa história, e se você ler também o livro do profeta Jeremias, talvez você vai perceber as nuances disso. Porque quando o Egito se sobressai sobre Israel, eles colocam um rei vassalo do Egito para reinar sobre Judá, o rei Joaquim. E depois esse rei começa a adulterar contra o Egito e ele fica a favor da Babilônia e começa aquele rolo. E quando ele fica a favor da Babilônia, Israel de novo é tomado agora pelos babilônicos. Então a Babilônia coloca um rei lá. E depois que a Babilônia coloca um rei lá, que é o rei Zedequias, que foi o último rei de Judá, instaurado pelos babilônicos, ele então enfrenta perseguições tanto dos egípcios e depois dos babilônicos, porque ele então se rebela contra a Babilônia, fica a favor do Egito, fica a favor de Israel, e depois nós vemos a destruição completa de Jerusalém no ano de 586 a.C. e no exílio da elite de Judá. É nesse ninho de cobra, é nesse problemão, nesse caos político, né, nessa perversidade, que Deus chama um jovem para começar a profetizar dentro do contexto de Judá. Um rapaz. E a gente vai ver isso no capítulo 1, se você deixar sua Bíblia aberta. Você vai ver que no capítulo 1, Jeremias é vocacionado, chamado pelo Senhor. E Jeremias se apresenta diante de Deus com muito medo. Mesmo ainda no momento pacífico, porque ele estava no reinado do rei Josias, estava tudo correndo mais ou menos bem, conforme deveria ocorrer. Mas nós vemos um jovem amedrontado, com medo, no capítulo 1. Versículos de 7 a 9, nós vemos então Deus encorajando esse menino. Versículo 7, o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Depois então de encorajar esse menino a começar um ministério de purificação, um ministério de santidade, dentro de um contexto perverso, de um contexto de queda dentro de Judá. No capítulo 2, nós vamos ver que ele começa a fazer profecias que se cumprem. Profecias acerca do juízo que ele ia trazer para Judá. A gente viu, eu já falei, que depois de muitos problemas políticos, Israel é completamente destruído e Judá é exilado. Isso foi profetizado pelo profeta Jeremias. Isso foi mostrado ao profeta Jeremias da boca e pela parte do Senhor.
E nós vemos então o Senhor começando o capítulo 2, fazendo uma reflexão sobre uma atitude correta que Judá teve, que o povo de Israel teve com seus antepassados, em outros momentos, em outros contextos, e como então Judá caiu. Onde eles se desviaram, por que eles caíram de joelhos diante do Senhor. Capítulo de número 2, comecinho aí. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Versículo 3, Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Então o Senhor está dizendo, olha, houve um tempo que você era minha noiva amada, houve um tempo que você estava perto de mim, que você era vibrante, fiel, e tudo que eu te dava, se alguém colocava a mão, era destruído, porque eu cuidava de você, assim como o marido cuida de uma esposa, eu te protegia, eu provia na sua vida, era assim que Judá se comportava. E então nós chegamos nos versículos de número 5 a 8, que nós lemos, e nós vemos que Judá se desvia. E eu queria trazer 3 argumentos, eu não vou demorar nessa noite, em cima dos versos, em cima da perícope que nós lemos, para que a gente possa entender que o grande problema, o problema central do coração do povo de Judá, daquele povo que conhecia o Senhor, o povo eleito de Deus, foi se acostumar com Deus. Capítulo 2, 5 a 8, nós vemos que se acostumar com o Senhor pode nos tornar injustos com Ele. Se acostumar com o Senhor pode nos tornar injustos com Ele. Versículo 5 a 8 ele fala, que falta seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiam ídolos sem valor, tornando-lhes eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito, nos conduziu pelo deserto. E ele continua, a terra pela qual ninguém passa, onde ninguém vive, eu trouxe vocês para uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos, dos seus bons frutos, entretanto vocês contaminaram a terra. E ele vai dizer, os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, segundo deuses inúteis. Perceba como Judá se acostumou com a glória que ela tinha. A glória de ser noiva do Senhor, a glória de segunda a segunda-feira, receber provisão num solo fértil que o próprio Deus deu, que o próprio Deus abençoou. Ela se acostumou com os livramentos de guerra que Deus dava cotidianamente a ela, melhor dizendo. Ela se acostumou com a provisão diária, ela se acostumou com os sacrifícios, com a ida ao templo, com o culto diante de Deus. Ela se acostumou com o poder que achavam que tinham, e ela se perdeu no caminho, porque ela se acostumou com a presença de Deus na sua vida todos os dias, e aquilo que precisava ser valorizado já era como um brinquedo usado por muitos anos, que não tem mais graça, não tem mais alegria em brincar, em ter, em possuir. E a maneira de Deus revelar isso é apresentando os líderes de várias esferas da sociedade como culpados. O que ele vai falar? Vai falar que os mestres da lei, ou seja, os teólogos, os estudiosos, eles não tinham mais conhecimento de quem Deus era, não tinham intimidade com Deus, só conheciam pelos escritos e de ouvir falar, pelo seu estudo, pela sua arrogância talvez. Ela vai dizer que os políticos, os líderes, já estavam corrompidos, e até aqueles que deveriam ser os espirituosos, ou seja, no versículo 8, os profetas, eles se rebelaram contra Deus, profetizando em nome de Baal. Irmãos, foi Deus quem trouxe Israel, quem levou Israel para uma terra que podia dar a eles sustento, provisão diária. E eles abandonam
o Senhor, achando que encontravam falta em Deus, e começam a cultuar um Deus que nem existe, um Deus que teoricamente era o Deus da fertilidade, que é isso que Baal significa, Deus da fertilidade, Deus que podia dar alimento da terra para eles, sustento diário. Eles geralmente faziam sacrifícios a Baal nos momentos de colheita, nos momentos de chuva, esperando receber o alimento que era a base da economia ali naquela época, se esquecendo de que não foi Baal que levou eles para aquela terra, não foi Baal que deu uma terra tão boa para eles, que produzia com tanta facilidade. Minha esposa teve o privilégio de estar em Israel, e ela fala, é tão seco lá que não dá para entender como se planta lá, mas nasce. É seco, é calor demais, mas nasce. A terra frutifica. E Deus leva eles para essa terra. Ele é o provedor. E eles decidem construir no imaginário um Deus inútil, um Deus que eles fabricaram, dizendo que esse Deus poderia fornecer fertilidade para a terra. Um suposto Deus inventado por eles. Não é a primeira vez que nós vemos isso. Se você se recordar do primeiro conflito que nós temos nas Escrituras, lá no Gênesis, nós vemos um casal, uma dupla de pessoas, um homem e uma mulher, que estavam diante da presença do Senhor de forma perfeita, de forma livre, experimentando toda a glória da criação de Deus, antes da queda, antes do pecado. Eles não tinham dificuldade de plantar e de colher, eles não tinham dificuldade no relacionamento com Deus, porque Deus era muito acessível, era próximo, era perto. Eles eram amados, profundamente amados, mas eles se acostumaram com a presença do Senhor. Por se acostumarem com a presença santa de Deus, em algum momento, surgiu a brilhante ideia de que eles precisavam de algo que talvez eles achassem que não tinham: conhecer o bem e o mal, ter o mesmo conhecimento de Deus. E eles caem, porque encontram falta na presença do Senhor. Por isso que Deus começa o versículo 5 dizendo, olha, os seus antepassados encontraram falta em mim. Falta aqui não é necessidade ou não ter algo, é como se eles estivessem dizendo, vocês me acharam injustos lá no deserto? Eu fui injusto, o que o povo de Israel fez muito com o Senhor, colocando ele contra a parede lá no deserto, lembra? O Senhor nos tirou do Egito para passar fome, para passar sede, para morrer. Ou seja, o Senhor é injusto, Deus é injusto. Meus irmãos, Adão e Eva se acostumaram e não perceberam quando isso aconteceu. Eles só se deram conta quando caíram e perderam o privilégio maravilhoso de estar na presença daquele que pode fornecer tudo aquilo que eles precisavam. A.W. Tozer, um teólogo norte-americano e pastor cristão, ele aborda esse tema sobre se acostumar com o sagrado no livro dele, The Pursuit of God, a busca de Deus. E ele vai dizer, nós os que pertencemos a Cristo devemos perguntar a nós mesmos se nós também estamos numa situação perigosa em relação a Deus. Acostumamos-nos tanto ao sagrado que não o valorizamos mais? Ele pergunta. Perdemos o maravilhamento, o assombro, a reverência que deveríamos ter por termos Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, em todos os momentos da nossa vida? Essa é a pergunta do Tozer, e essa é a pergunta que eu deixo para nós nessa noite. O segundo ponto que nós precisamos pensar, versos de 9 a 11, se acostumar com o Senhor pode nos tornar inúteis. Se acostumar com o Senhor pode nos levar a nos tornar inúteis. A consequência natural, irmãos, de um coração que não vibra mais pelo brinquedo que tem, é desejar outro,
Foi assim com você quando você era criança. E se necessário, se seu pai não tiver condições de te dar brinquedos, assim como eu já não tive em alguns momentos, você cria um brinquedo. Você cria algo que possa te entreter, algo que possa suprir essa necessidade de algo novo na sua vida. Então, se o brinquedo não tem graça mais, ou a gente troca, ou a gente fabrica. E é assim no nosso coração com o Senhor. Versículo 9 a 11, ele vai dizer o seguinte: por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Deuses inúteis. Judá era o povo escolhido para ser modelo. Isso é muito importante da gente refletir. Deus não escolhe um povo para menosprezar outro. Presta atenção. Deus não escolhe um povo para menosprezar outro. Deus predestinou Judá para que Judá fosse o exemplo, o reflexo da glória do único Deus na vida de outras nações, para que outras nações fossem influenciadas por Judá, e se possível até viessem até Judá. Consegue entender? Não preciso fazer uma aplicação para os nossos dias, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos escolhidos pelo Senhor para refletirmos a glória de Deus para fora, para que outros conheçam e se acheguem. O grande problema é que Judá não fez isso. Judá, na verdade, foi envergonhada por Deus, porque o exemplo de fidelidade que Deus deu foi de um povo idólatra de outra nação. Ele vai dizer: vocês veem as outras nações abandonando os seus deuses? Vocês veem as outras nações se acostumando com os seus deuses e infelizes e abatidas, cansadas e desejosas de adorar outros deuses? E os deuses deles nem são deuses. Por que então vocês fazem isso? Isso que o Senhor coloca diante de Judá. Judá deveria refletir a glória que possuíam por gozarem do verdadeiro Rei da glória sobre outras nações. Mas ao invés disso, o testemunho de fidelidade partiu daqueles que idolatravam outros deuses, deuses inventados, inúteis. Irmãos, quem serve algo inútil, torna o seu serviço inútil e automaticamente se torna inútil. Se eu sirvo algo que não tem propósito, ou algo que nem existe, ou algo completamente inútil, é o melhor termo, o meu serviço é em vão. Eu estou servindo por quê? Eu me torno inútil, porque o que eu faço é inútil. E eu perco a utilidade. Eu perco aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu perco o meu propósito de vida. Por isso que a idolatria no nosso coração, criar deuses falsos e servi-los, nos torna inúteis. Porque estamos servindo a deuses que não vão nos levar a lugar algum, porque eles nem sequer existem. E quando eu falo de criar deuses, eu quero que você pense no Senhor, nosso Deus. Tudo o que Ele é para você, tudo o que Ele é para a nossa vida, eu quero que você pense se em algum momento você tem depositado aquilo que você precisava depositar no Senhor em outra coisa. Isso é criar outro Deus. O Tozer também fala nesse mesmo livro dele o seguinte: a instantânea cura de nossas igrejas seria buscar a face de Deus sem cessar. Acostumamos-nos a viver com pouco da consciência da sua presença e, consequentemente, nos contentamos com substitutos inferiores. A gente se acostuma a viver com pouca consciência, presta atenção no que ele está falando,
pouca consciência da presença do Senhor. Deus está comigo na segunda-feira, lá no serviço. Deus está me livrando, na hora que eu atravessar essa rua, Ele está me livrando de um acidente. O tempo todo, porque Ele me ama e tem propósito para a minha vida. Essa é a consciência de quem é paranoico pelo Senhor, mas ama a Deus. E é assim que a gente precisa agir. E quando eu vivo com pouca consciência da presença, eu me contento com substitutos inferiores ao Senhor. Eu me contento com pouco. Eu disse já uma vez, eu bebo dosinhas de água que nunca matam minha sede, e cada dia eu quero mais, mais e mais e mais. E parece que eu estou correndo atrás do vento, como diria Salomão, tentando pegar o ar o tempo todo. E parece que eu sou inútil. Parece que a minha vida é um ciclo sem fim. A minha história não mais me agrada. Judá trocou a sua maior bênção por insípidos pratos de lentilha, que nunca seriam suficientes para matar sua fome, porque eles nem sequer existem. Paulo fala algo muito parecido com o que nós estamos falando em 1 Coríntios capítulo 8, 4 a 6. Ele vai dizer o seguinte aos coríntios: sabemos que um ídolo não significa nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, e aqui ele usa aspas, para nós há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Vivemos. Se em primeiro lugar, se acostumar com o Senhor pode nos tornar injustos com Ele, em segundo lugar, se acostumar com o Senhor pode nos levar a nos tornar inúteis. E nós precisamos refletir. Terceiro e último ponto. Capítulo 2, versículo 12 a 15. Se acostumar com o Senhor pode nos levar de volta a uma vida de escravidão. Ele vai dizer no verso de número 12 a 15, do mesmo perícope: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso é Israel escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Meus irmãos, perceba que existe uma dupla acusação cronológica. Vou explicar. Uma dupla acusação cronológica, uma coisa precede a outra. A primeira coisa que acontece no coração de alguém que fabrica um ídolo é abandonar o Senhor. E ele vai falar: tenho 2 acusações. Primeiro, vocês me abandonaram. E por que ele fala isso? Por que primeiro vem o abandono, depois a substituição? Porque Deus sabe que não existe competição quando Ele é presente em nossos corações. Ele sabe que não existe grau de comparação, não existe nenhuma régua que possa trazer métrica para que algo possa se comparar à presença de Deus nas nossas vidas. Não existe competição quando Deus está presente. Então, primeiro eu preciso abandonar o Senhor. Quando eu construo um substituto, quando eu coloco o meu coração, o meu objetivo, a minha fé, a minha esperança, a minha segurança em outra coisa, primeiro eu tive que abandonar o Senhor. E aí eu substituo. Não se usa a mesma régua. Não existe uma régua que possa medir o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o grande vencedor, Ele é o único Deus, Ele é o Senhor de toda a nação, o Deus da nossa vida.
E é a Ele que nós rendemos louvor, glória e majestade. E quando nós construímos cisternas com as nossas próprias mãos, os irmãos têm uma noção do que é uma cisterna? Parece com um poço, né? E você constrói geralmente em lugares, quem já morou em roça, em fazenda, já deve ter visto, você constrói cisternas perto de lugares onde vai poder colher água. E o que Deus está dizendo é que, quando primeiro eles abandonam o Senhor, a fonte de água viva, eles constroem cisternas, aqui está falando rachadas, mas talvez na sua versão esteja rocas, ou seja, cisternas que serão contaminadas, a água vai ser contaminada e vai chegar um momento que não vai matar a sede mais, porque uma cisterna rachada, ela traz terra e muitos poluentes, coisas que vão sujar a água, e a água, com o tempo, vai se tornar uma água que você não pode mais beber, e ela não mata mais a sua sede. Então o Senhor está dizendo, vocês abandonaram a fonte de água viva, a fonte que não pode ser corrompida, a fonte que mata toda a sede, que traz propósito, significado, e vocês, além de abandonarem, se deram ao esforço de construir uma coisa inútil, que em algum momento não vai mais saciar a sua sede. É pesado, né? Porque a gente poderia gozar da presença do Senhor, e quando nós o abandonamos, a gente caminha numa peregrinação custosa, desgastante, enfadonha, pesada, para construir algo sólido na nossa vida, que vai nutrir a nossa vida, até a gente descobrir que todo o nosso esforço foi em vão e inútil. Calma que tem graça nesse texto, tá? Estou caminhando. Versículo 14 e 15 nos mostram qual é a consequência, então, desse trabalho inútil, de construir cisternas rocas. O trabalho de construir cisternas é escravidão. Todo trabalho que não tem retorno financeiro ou qualquer tipo de retorno se torna um trabalho escravo. Quando você trabalha, você espera receber aquilo que é digno do seu trabalho. O problema do ídolo, o problema da cisterna rachada, o problema dessa vida que a gente busca, talvez longe da presença do Senhor, e eu não estou falando de vir na igreja ou não, seja o peso de tentar construir algo que não vai nos dar retorno, e isso é trabalho escravo. Construir algo, trabalhar, se esmerar por algo que não vai saciar a nossa sede e não vai nos dar aquilo que nós de fato precisamos na nossa vida. E aí nós precisamos olhar para esse texto e não somente recebê-lo como uma acusação, porque esse texto não fala de acusação. Esse texto não fala de um Deus patrão, zangado, mau, que agora vai colocar o dedo na ferida do seu povo, e além de colocar o dedo na ferida, falar na cara, na lata, depois ainda ele vai exilar, castigar, matar. Esse Deus fala, esse texto fala de um Deus que está desesperado para lembrar Judá, Israel, seu povo, povo escolhido, que Ele é a fonte de água viva. Ele é aquele que pode sanar as necessidades de Israel. E Ele está extremamente entristecido pelo abandono dos seus filhos. Ele está extremamente magoado com o fato de ter sido abandonado, sendo que não havia falta nele. Ele continuava lá, no mesmo lugar, sendo justo, sendo fiel com o seu povo. O Senhor, nosso Deus, é a fonte de água viva. E talvez você se lembre de um texto lá no Novo Testamento, sobre um outro alguém que dizia ter águas vivas que matam sede, não é? João capítulo 4, um homem e uma mulher num poço,
Esse homem se encontra com uma mulher de uma outra região, de uma outra cidade, de um povo que teoricamente seria seu inimigo. Essa mulher que já havia tentado construir muitas cisternas através de muitos casamentos, tentando suprir a sua vida, matar a sua sede e toda a sua fragilidade emocional como mulher, ela encontra um homem que pede água para ela. Um homem que, mesmo sabendo quem ela era, pede água para ela. E esse mesmo homem que pede água para ela, apresenta para ela a verdadeira água, a água viva, a fonte de água viva que mata toda a sede. A mulher pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O nosso texto fala sobre quem Deus é e como Ele pode, meu irmão e minha irmã, sanar todo o vazio do nosso coração. Como o nosso Deus, que continua presente, que nos escolheu, que nos predestinou, que nos elegeu, que nos amou, que fez uma aliança conosco, Ele é a resposta para o nosso coração. E Ele está dizendo: eu sou a fonte de água viva, e não existe outra. Não existe outra. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você sai daqui nessa noite, saia com o seu coração vibrante, porque aquele que é a fonte de água viva escolheu você para se deleitar nessa fonte de água viva. E muito mais do que isso, a partir dele, sobre você, através de você, também existe uma fonte a jorrar na vida de outros, na vida de outras pessoas. Você tem a mensagem do verdadeiro Deus na sua boca, no seu coração. Nós professamos o nosso credo apostólico no começo do culto. Não é à toa. Não é à toa. Você tem a mensagem. Você conhece a verdade. Você tem o verdadeiro Deus. Você tem a fonte de água viva na sua vida, na sua história. E a partir de você, outros podem se deliciar dessa água. Outros podem experimentar dessa água. Não se acostume com o Senhor. Pelo contrário, todos os dias são sobrenaturais. Todos os dias são excepcionais. Todos os dias são especiais para você, para mim, para nós, que temos o Senhor ao lado, que temos o nosso Deus conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Que Ele derrame da sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos. Vou deixar você ter um tempo de oração silenciosa. Depois eu quebro o silêncio para nós.